Hezbollah. O mundo prende a respiração quando esse nome é pronunciado. Vamos saber por que hoje. Falar um pouco sobre a sua história, sua relação com os acontecimentos atuais e com o Brasil. O Hezbollah é um grupo libanês xiita de atuação militar, política, de assistência social e de ações terroristas. Alguns países no mundo consideram o Hezbollah integralmente ou parcialmente uma organização terrorista. Parcialmente porque alguns países consideram que a ala militar seria uma organização terrorista, porém a ala política teria legitimidade como um representante no Líbano. O Hezbollah é uma organização de múltiplas personalidades. É xiita, libanês e pró-Irã. Muitas vezes essas três personalidades entram em conflito. Vamos falar rapidamente sobre esses três aspectos que fazem parte da origem do Hezbollah. Primeiro, ser xiita. O que é xiita? Xiita é um dos grupos que constituem o Islã. São dois grandes grupos, os sunitas e os xiitas. Sunitas representam aproximadamente 85% a 90% dos muçulmanos no mundo, e os xiitas 10% a 15%. Por serem minoria em quase todos os países muçulmanos do mundo, os xiitas muitas vezes são relegados a cidadãos de segunda categoria, então têm menos oportunidades que os sunitas. Isso aconteceu também na história do Líbano e por isso eles tiveram que ter a sua organização para poder lutar pelos seus direitos e as suas questões. Um segundo aspecto que temos para falar das origens do Hezbollah é que o Hezbollah é libanês e se formou no contexto de guerra civil que aconteceu nesse país. Uma guerra civil entre 1975 e 1990. Não cabe aqui eu fazer uma explicação muito longa sobre essa guerra civil. O que importa é que, nesse momento, os xiitas estavam envolvidos de um jeito ou de outro na guerra civil e há uma invasão ao sul do Líbano de Israel. Nisso, os xiitas se organizam para fazer uma resistência contra essa invasão. Nesse contexto aí surge o Hezbollah. Quer dizer, o Hezbollah ele foi fruto direto da invasão de Israel ao Líbano. O terceiro ponto é a sua ligação com o Irã. O Irã também foi responsável direto pela formação do Hezbollah. Em 1979 ocorre a Revolução Iraniana. O Ayatollah Khomeini chega ao poder no Irã, transforma o Irã numa república islâmica xiita e quer exportar essa revolução para o resto do mundo muçulmano. O Líbano é um local propício a isso porque tem uma comunidade expressiva de muçulmanos xiitas. Então, o Irã envia para o Líbano, nesse contexto de guerra civil libanesa, cerca de 1.500 agentes da Guarda Revolucionária Iraniana para fazer uma organização de xiitas, que posteriormente veio a ser o Hezbollah. Então o Hezbollah é isso, uma organização de xiitas libaneses que se juntaram para lidar especificamente com a invasão de Israel em 1982 ao território libanês. Já existiam outras organizações xiitas no Líbano, como o grupo chamado Amal, porém, muitos xiitas não se identificavam com aquele tipo de atuação do Amal. Identificavam que a resistência a Israel não era efetiva. Pelo contrário, o Amal muitas vezes entrou em acordos com Israel. E os xiitas que eram contrários a isso formaram o que veio a ser o Hezbollah. Entre 1982 e 1985, há ações de grupos xiitas de resistência contra a ocupação de Israel, dos Estados Unidos, da França, que também estavam presentes na Guerra Civil Libanesa. Porém, não se chamava ainda Hezbollah. Era um grupo chamado Organização da Jihad Islâmica, que não é a mesma Jihad Islâmica que está lutando agora lá contra Israel, no contexto ali da guerra contra o Hamas. Tá? Era um outro grupo. Esse grupo, a história desse grupo é muito controversa. Ninguém sabe se esse grupo realmente existiu ou não, ou era só um nome. Muita gente fala que era um grupo nominal, que eram pessoas que se reuniam para fazer atentados terroristas contra os invasores e davam esse nome, né?
Ninguém sabe muito bem se esse grupo depois ele se transformou no Hezbollah ou se ele foi absorvido pelo que veio a ser o Hezbollah. Então é uma história muito nebulosa ali no início da história do Hezbollah, e porque o Hezbollah mesmo como grupo nunca assumiu nenhum tipo de atentado terrorista. Essas ações começam de forma até espetacular, né? Foram ações assim de grandes proporções. Em 1983, esses grupos xiitas, eles conseguem fazer um atentado com um carro-bomba no quartel dos marines norte-americanos. É simplesmente a maior explosão não nuclear desde a Segunda Guerra Mundial. Simultaneamente, eles atacam um quartel francês, matam 58 pessoas. É a maior perda de soldados franceses desde a Guerra de Independência da Argélia, que terminou em 1962. Há relatos que o organizador desses ataques ficou acompanhando de um terraço para ver se dava tudo certo. No final foram mais de 300 pessoas que morreram nesses dois ataques. Então foi uma coisa assim que chamou muito a atenção do mundo e das forças de ocupação naquele momento ali. Posteriormente, atacaram também a Embaixada dos Estados Unidos, quartel de Israel e foram fazendo mais e mais ataques. Começou também um período de sequestro de estrangeiros no Líbano. O Líbano era um local perigosíssimo nos anos 80 para estrangeiros ficarem. Cerca de 40% dos sequestros internacionais ocorriam no Líbano. Lembrando que o Líbano é um país muito pequeno, tem cerca de 10 mil quilômetros quadrados. Isso é metade do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Em 1985, o Hezbollah finalmente se assume como um grupo organizado e lança uma carta aberta, falando de o que seria o Hezbollah. Essa carta ela já mostra, primeiro, que o movimento tem um fundo religioso. O próprio nome do grupo. Hezbollah, em árabe, vem de Hizb, que é partido, e Allah, que é Deus. Então, Hezbollah é o partido de Deus. Eles propunham fazer uma nova república islâmica no Líbano, como tinha acontecido no Irã. Mas o curioso é que para isso eles falavam que não precisava forçar as pessoas, não precisava obrigar. Se as pessoas tivessem liberdade de escolha, sem a influência de ideias estrangeiras, as pessoas naturalmente iam escolher o Islã como caminho. Essa carta ela fala isso também, que o Islã é a única resposta aos problemas que o Líbano passa. Não adiantaria buscar respostas em ideias estrangeiras. De resto, é uma declaração de tudo que eles eram contra. Eles eram tudo que eles se opunham. Se opunham a Israel, se opunham às forças estrangeiras que estavam no Líbano naquele momento de guerra civil, não tomavam lado de nenhuma das duas superpotências, lembrando que nós estamos na Guerra Fria nesse momento, então eles eram contra Estados Unidos, mas contra a União Soviética também, não queriam nenhuma força estrangeira no seu país. E se opunham à corrupção do governo libanês também. Proposta concreta, política, para o Líbano, eles não tinham nenhuma. Era tudo nessa base da oposição. O que eles eram contra? A partir daí, o grupo começa a crescer. Começa a fazer mais e mais ações. Em 1985 e 86, o grupo começa a fazer ataques em território francês, pequenos atentados. Os ataques na França tinham como objetivo pressionar para que a França não vendesse mais armas ao Iraque. Lembrando que, nesse momento, também estava acontecendo a guerra entre Irã e Iraque. E o Hezbollah sempre foi e continua sendo um braço do Irã no Líbano. Entre 1988 e 1989, dentro da Guerra Civil ainda, o Hezbollah declara guerra ao Amal. Em 1990, a Guerra Civil acaba. Os libaneses entram num acordo, chamado Acordo de Taif, e todos depõem suas armas, todos os grupos que estavam envolvidos na Guerra Civil. Menos um. Adivinha qual? Termina a Guerra Civil Libanesa, o Hezbollah continua armado, sob pretexto de estar defendendo o Líbano contra a ocupação de Israel. Israel só vai desocupar o Líbano em 2000, muito pela luta de resistência do Hezbollah. O Hezbollah consegue expulsar os israelenses do sul do Líbano em 2000. Em 1992, o Hezbollah decide entrar para a política, decide se tornar um grupo político também.
Muita gente dentro do grupo foi contra, mas prevaleceu o argumento de entrar realmente na política. E se estabeleceu como um grupo político importante no Líbano. Hoje em dia faz parte do governo, tem vários representantes. Então, na década de 1990, por conta dessa luta contra a ocupação israelense, o Hezbollah começou a fazer muito sucesso no mundo muçulmano. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Já dentro do Líbano, era meio controverso, como é até hoje. Foi se tornando cada vez mais controverso por conta disso. Os libaneses temiam um grupo armado dentro do seu país. Lembrando que o Hezbollah ele é mais forte do que o exército libanês. Ele tem muito mais força. Se alguém tem capacidade para defender o Líbano contra Israel, é o Hezbollah. O exército libanês não tem a menor condição. Só para dar um exemplo, em 2007, o exército libanês se envolveu numa repressão contra uma revolta de um grupo sunita, lá no Líbano. Eles não tinham nem munição, a munição acabou. Os Estados Unidos tiveram que mandar munição para eles conseguirem conter essa revolta. Não tinham aviões suficientes para acabar com os rebeldes. Usavam helicópteros da época da Guerra do Vietnã. Após a retirada de Israel do sul do Líbano em 2000, uma parcela cada vez maior da população libanesa contestava por que Hezbollah continuava um grupo armado dentro do Líbano. O governo se preocupava, o país estava se reestruturando ainda da guerra civil, turistas chegando, investimentos chegando no Líbano, até que essa pressão para que o Hezbollah se desarmasse culminou na guerra que teve em 2006 entre o Hezbollah e Israel. O Hezbollah, com essa pressão da sociedade querendo que ele desarmasse, forçou uma guerra, atacou Israel para tentar justificar sua existência. E foi uma guerra que foi um grande prejuízo. Foram 34 dias de guerra, um prejuízo de 4 bilhões de dólares para o Líbano. Porém, ainda tem uma grande base de apoio, não só entre os xiitas, mas em outras comunidades também, como parte da comunidade cristã. Hezbollah, além de ser essa garantia contra uma invasão de Israel, ele é um grupo de assistência social muito forte no Líbano. O Líbano é um país subdesenvolvido. Ele não tem condições de arcar com todas as necessidades da população. O Hezbollah, ele entra muito nessa parte aí, com hospitais, escolas. Por exemplo, depois da guerra de 2006, o Hezbollah pagou por todas as casas que foram destruídas. Deu um dinheiro para as pessoas que tiveram suas casas atingidas na guerra. Isso traz um apoio de parte da população ao grupo. Por outro lado, o Hezbollah sempre continuou ligado a ações terroristas ao redor do mundo. Nunca diretamente com o nome de Hezbollah, mas sempre grupos ligados ao Hezbollah. Por exemplo, em 1992 e 1994, fez grandes ataques em Buenos Aires contra a Embaixada de Israel e contra um centro comunitário judaico. Esses ataques, aparentemente, eles tiveram organização vinda da região da Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina. Investigação posterior mostrou que tinha uma base de apoio do Hezbollah, legal ou não, alguns comerciantes daquela região da Tríplice Fronteira, que apoiavam financeiramente o Hezbollah. Muitos falam que apoiam pelas causas sociais que o grupo faz e não pelo seu braço armado, suas ações de terrorismo. Porém, foi feita uma investigação de que tinha pelo menos uma suspeita de que parte desse apoio ia diretamente para esse tipo de ações terroristas. Assad Ahmad Barakat foi um comerciante que vivia em Foz do Iguaçu, tinha negócios em Ciudad del Este, no Paraguai.
Esse cara foi apontado como responsável por angariar fundos para serem utilizados em ações terroristas do Hezbollah. Ele tinha uma loja de eletrodoméstico, de móveis, alguma coisa assim, em Ciudad del Este e vivia em Foz do Iguaçu. A loja dele foi acusada de fazer o esquema financeiro para que esse dinheiro fosse repassado ao braço armado do Hezbollah, e teve apreensões, apreenderam até material de propaganda do Hezbollah, vídeos de propaganda bélica. Ele disse que não, que ele era só um colecionador de vídeos, gostava de ver aqueles vídeos lá, que não tinha nada a ver com a história. Mas enfim, posteriormente ele foi preso, ele cumpriu a pena dele aqui no Brasil, foi solto, depois foi preso novamente. E essa história não termina aí, dessa ligação do Hezbollah com o Brasil. Tá? Na época teve até, se ventilou na época de 2010 mais ou menos, se ventilou aí que houvesse uma ligação entre o Hezbollah com o PCC, uns papos meio estranhos, mas que nunca foram comprovados. Hoje, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu vi a notícia de que membros integrantes que fariam parte do Hezbollah foram presos porque estavam planejando um ataque terrorista aqui em solo brasileiro contra organizações judaicas. Em 2009, o Hezbollah fez uma nova declaração de seus objetivos, modificando muito daquela carta de 1985. Por exemplo, eles enfatizam mais o seu papel no Líbano, como libaneses, como um grupo libanês que está ali para defender o Líbano. Tá? Pregam a união nacional, eles contrariam, fazem uma oposição ali ao sectarismo no Líbano, de grupos religiosos, pregam uma união entre esses grupos, mas mantém a sua proposta de resistência ao Ocidente, aos Estados Unidos, principalmente a Israel. Na história recente, o Hezbollah esteve envolvido na guerra civil na Síria. A Síria é um local estratégico para o Hezbollah. O Hezbollah entrou na guerra civil da Síria ao lado do Bashar al-Assad, do governo. O governo estava quase caindo, os rebeldes estavam quase conseguindo derrotar o governo, quando, além do Hezbollah, entrou a Rússia, entraram outros países, mas o Hezbollah entrou fazendo essa ajuda militar. Primeiro, entrou como se fosse conselheiros, assim, né, treinamento do pessoal lá da Síria, tal, mas depois entrou para valer mesmo. O que dizem é que teve uma pressão do Irã. A Síria é um parceiro importante do Irã, e além disso, pela Síria passa muito armamento, mísseis, pessoal que vem do Irã para o Hezbollah no Líbano. Então era importante que o governo do Bashar al-Assad permanecesse de pé. E foi o que aconteceu. Depois, com essa ajuda, além do Hezbollah, da Rússia e de outros países, a Síria conseguiu se reerguer. A princípio, o Hezbollah ele foi lutar no sul de Damasco, que tem um santuário xiita importante. E eles foram para defender esse santuário. Isso virou até jogo de videogame. Eles fizeram um jogo lá que eles distribuíram ali pelo mundo muçulmano, que era como se fosse aquele Call of Duty, um jogo de primeira pessoa, né? Você controlando ali um soldado, lutando contra os inimigos. E o jogo começa nesse santuário da Síria. E o seu objetivo é lutar a guerra civil na Síria, na pele de um membro do Hezbollah. Hoje, o Hezbollah é um grupo fortíssimo no Líbano, é considerado um Estado dentro do Estado. Como eu falei, o braço armado do Hezbollah é mais poderoso do que o exército do Líbano, tem uma presença no governo, membros do governo são do Hezbollah, tem presença no parlamento, quer dizer, de membros que foram votados para fazer parte daquilo ali, tem essa ampla rede de assistência social, que traz muito apoio popular para o Hezbollah, tem até rede de televisão, que é transmitida para todo o mundo muçulmano. Então, para Israel, na guerra que Israel está travando na faixa de Gaza, é se o Hezbollah vai entrar nessa guerra ou não. O Hezbollah já começou a fazer alguns ataques e Israel responde também com o mesmo tipo de ataque. Existe um acordo informal na relação entre o Hezbollah
e Israel que chama regras do jogo. Eles resolveram fazer ali, ó, tipo, lá nos anos 90. Eu não vou atacar alvo civil, vocês não ataquem alvos civis nossos. Ficar tudo certo. Quando tem um ataque, a reação do outro lado é proporcional. Não é tipo, o Hezbollah lança um míssil numa patrulha de Israel, Israel bombardeia uma cidade inteira. Não. Para evitar essa escalada de conflito. Então, são inimigos, não é acordo de, não, vamos parar com isso. Não, estão em guerra sempre, né, mas tentam evitar uma escalada. Isso está sendo tentado também nesse momento. Não é de interesse de ninguém que o Hezbollah entre nessa guerra. Não é interesse do Líbano. O Líbano, se Israel retaliar, o Líbano vai ser destruído. Não é interesse do Hezbollah também perder tanto pessoal assim por uma coisa que talvez eles saibam que não vai ser tão frutífera. Não é do interesse de Israel ter que lidar com outra frente de guerra. Tá? Além disso, falam que o Hezbollah ele é tipo uma garantia. Ali está do lado ali de Israel, pronto para atacar, caso Israel ataque o Irã, faça alguma coisa contra o Irã. É uma defesa ali do Irã. Lembrando que essa ligação do Irã com o Hezbollah, ela sempre aconteceu e sempre vai acontecer. O Hezbollah foi criado com o aval do Irã e é mantido com recursos do Irã. O próprio líder do Hezbollah, o Nasrallah, ele fala: o Hezbollah só existe porque existe Irã. Se o Irã deixar de existir, se o Irã parar de financiar, o Hezbollah acaba. O assunto não acaba aqui não, tá? Esse foi um vídeo básico sobre o que é o Hezbollah. Pretendo fazer outros posteriormente sobre temas específicos relacionados ao Hezbollah. Por exemplo, quero fazer um vídeo da guerra de 2006, que é muita coisa para falar, não caberia num vídeo de explicação básica como eu fiz esse aqui. Tá bom? Sigam aí o canal Quinta Brigada, só se inscrever aí, que vocês vão estar sempre ligados aí nos lançamentos de vídeos que eu faço. Tá? Dêem um like aí, comentem. Se quiser bater um papo aí sobre o assunto, tiver alguma dúvida, que eu estou sempre aí para responder. Tá bom? Eu sou o professor Fernando Rocha. Grande abraço para vocês e até a próxima.